gente, de volta ao nosso terceiro bloco do curso Apresentação Apropriada das Demonstrações Contábeis. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre a demonstração de fluxo de caixa, a DFC, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, a DLPA, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e sobre as notas explicativas. Quanto à DFC, e aí assim a gente chama, apelida de certa forma, esse demonstrativo, a demonstração de fluxo de caixa, ela tem como objetivo oferecer aos usuários da contabilidade informações relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de caixa. Aqui a gente está falando de um demonstrativo totalmente financeiro, cuja competência, diferente dos outros demonstrativos, é o regime de caixa. Então aqui a gente trabalha tendo por base o regime de caixa, aquilo que de fato entrou e saiu do nosso caixa. Quando eu digo caixa, eu me refiro às disponibilidades de maneira geral, seja banco, seja aplicações financeiras de curto prazo, seja caixa efetivamente. Então aqui a gente de fato trabalha fugindo um pouquinho do regime de competência, mas aí é para efeito da formulação desse demonstrativo. Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses outros demonstrativos, eu sempre olho, e eu aconselho também que a gente olhe assim, esses demonstrativos, eles são uma espécie de especificação de alguns dos grupos que tem no próprio balanço patrimonial. Se a gente for parar para pensar, no balanço patrimonial existe a especificação das disponibilidades de maneira geral. Só que a DFC, ela traz de uma forma mais abrangente como se deu essa composição do caixa, como que foi consumido, como que houve a geração de recurso. Então, ele abre melhor para que o usuário entenda como aconteceu esse aumento ou essa redução do caixa. A apresentação da demonstração de fluxo de caixa, ela deve apresentar os fluxos classificados por atividades operacionais de investimento e de financiamento. Assim como qualquer outro demonstrativo, ela também existe um formato, existe uma conjuntura, de certa forma, de como ela deve ser apresentada. E nessa divisão, ela se divide, né, ela subdivide de alguma forma ali no seu interior em atividades operacionais de investimento e de financiamento. Então, são 3 grandes grupos que apresentam essas atividades. Então, como aconteceu o consumo de caixa relacionado às atividades operacionais, como aconteceu o consumo ou a geração de caixa das atividades de investimento e das atividades de financiamento também. As atividades operacionais são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviços. Ou seja, tudo aquilo que compõe a atividade da empresa, aquilo que a gente sabe que faz parte da atividade comum da empresa, ela fica classificada como se fossem atividades operacionais. Então, se eu estou falando de uma indústria, se eu estou falando de um comércio, e essa é a finalidade, vender algo, industrializar algo, isso compõe atividade operacional. Então, tudo isso que tem vínculo ficaria registrado aqui. A gente consegue assimilar isso também, porque quase todas as atividades operacionais, ela está vinculada ao ativo circulante ou passivo circulante das empresas. Então, tudo aquilo que é circulante, na maior parte das vezes, se relaciona às atividades operacionais. Não significa que apenas itens do ativo circulante e passivo circulante ficariam registrados ali nessa parte do operacional. Por exemplo, se eu tenho recebíveis no longo prazo, ainda assim, isso é um item da minha atividade operacional. E aí, por esse motivo, ficaria registrado também nas minhas atividades operacionais. Só que para ter uma base geral, é que a gente olha do ponto de vista do ativo circulante e passivo circulante, para a gente entender o que compõe essas atividades operacionais da empresa na DFC. E aí, ela pode ser apresentada em 2 formatos, ou 2 métodos, o método direto e o método indireto. Olhar sobre esse ponto de vista de método direto e método indireto é especialmente relacionado às atividades operacionais, porque as atividades de investimento e as atividades de financiamento, elas não modificam se sendo pelo método direto ou sendo pelo método indireto. Então, o formato da demonstração como um todo, ela se divide, ela modifica por um método e outro apenas para o critério aqui das atividades operacionais. Então, você vê uma diferença, você percebe uma diferença pelo método apenas nas atividades operacionais. As demais atividades não apresentam essas diferenças que são apresentadas nesse caso aqui.
As atividades de investimento são os gastos efetuados no realizável a longo prazo ou no ativo permanente, que são os nossos investimentos, o ativo imobilizado e o ativo intangível de maneira geral. Aqui é muito subjetivo quanto aos gastos efetuados no realizável a longo prazo, porque realmente vai depender do que você está se referindo para saber se vai classificar nas atividades operacionais ou nas atividades de investimento. É realmente subjetivo e, nesse caso, o contador precisa ter coerência e entender sobre qual grupo a gente está tratando e sobre qual a finalidade daquela conta. As atividades de financiamento são os recursos obtidos do exigível a longo prazo e do patrimônio líquido. Então, de uma maneira geral, para compor os itens relacionados às atividades de financiamento, eu olho todas as movimentações que ocorreram relacionadas a esse grupo de contas. Eu também preciso, em relação ao passivo não circulante, analisar quais deveriam ficar registrados nas atividades operacionais e quais deveriam ficar registrados nas atividades de financiamento. Aqui também é um fator subjetivo isso. E aí, de uma maneira mais visual, a gente consegue enxergar essas três divisões aqui, olha, de atividades. Aqui você apresenta tudo que tem vínculo à atividade operacional, aqui as de investimento e aqui as de financiamento. Ou seja, de acordo com a geração de caixa ou o consumo de caixa de maneira geral, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho uma foto e a gente vai conseguir enxergar melhor do que é quando eu falo geração ou consumo de caixa. Em tese, você precisa olhar no balanço patrimonial e olhar entre um ano e outro se houve consumo, se aumentou o valor do seu caixa ou se o seu caixa reduziu. Se ele aumentou, a sua DFC vai demonstrar por qual motivo houve esse aumento de caixa. Se esse aumento ele foi maior para as atividades operacionais, mas que advindas das atividades de investimento, ou se a sua empresa, de certa forma, está gerando caixa através das suas próprias atividades operacionais. Então, você consegue respostas em relação ao seu balanço patrimonial de onde tem vindo o aumento de caixa, de onde o aumento de caixa surgiu naquele exercício social. Assim também, se entre um exercício e outro houve uma redução da sua disponibilidade, a DFC vai conseguir te responder o que fez o seu caixa diminuir. Quais os fatores que fizeram o seu caixa diminuir? Então, a DFC vai te dar essa resposta. Será que foi um consumo excessivo de investimentos? Será que foi, enfim, por qual motivo foi reduzido o seu caixa de maneira geral? Como foi gerado? Foi reduzido porque as minhas atividades operacionais não deram os mesmos resultados? Então, você consegue responder a bastante perguntas relacionadas à situação financeira da empresa. Como eu comentei com vocês, a DFC, pelo método direto e indireto, ela apenas se difere quanto às atividades operacionais. A estrutura das atividades de investimento e de financiamento não mudam se você precisar escolher um método ou outro. Aqui é um exemplo da DFC pelo método direto. Como eu disse para vocês, olha como é que vocês conseguem perceber aqui a característica, e se vocês vincularem bem, para quem tem o material e está acompanhando, isso vai ficar mais fácil, porque existe um slide ou outro para você fazer essa comparação. Então, aqui as atividades de investimento, aqui de financiamento. Eu coloquei número porque fica mais fácil, mas o ideal aqui, porque aqui é para efeito exemplificativo, a sua DFC não pode ser apresentada com uma coluna só. Aqui, para efeito de exemplo, a gente utilizou uma única coluna, para a gente saber o que gerou e o que não gerou caixa. Mas quando for fazer, então, para ser apresentado, ela precisa ter duas colunas também. Aqui, por exemplo, nas atividades operacionais, a resposta que eu teria é que ela me gerou um caixa de R$ 3.400 e que as atividades de investimento consumiram, porque está negativo, um caixa de R$ 2.300. As de financiamento geraram um caixa aqui, olha, de R$ 100. E aí isso vai responder ao valor que eu tive de aumento de caixa. Por quê? Se eu somar isso, reduzir isso e aumentar isso, vai dar exatamente a diferença que eu tive de caixa. Porque ele começou no exercício com R$ 300 e finalizou com R$ 1.500. Então, ele vai conseguir te explicar de onde é, oriundo de qual grupo você teve esse aumento de caixa. Aqui, pelo método indireto, como eu disse, vai ser mais fácil você acompanhar isso no seu material em casa. Você vai perceber que a atividade operacional aqui muda.
E aí, para ficar mais fácil da gente entender, o método indireto, ele, apesar de ser mais difícil de entender, para um contador é mais fácil de fazer. Por quê? É como se você buscasse no seu balanço patrimonial de trás para frente, já que o ativo e o passivo batem, os valores no balanço patrimonial batem. Se você tentar encontrar a resposta do consumo tirando, exceto o caixa, então, se você buscar nos seus recebíveis, se você buscar no valor dos seus fornecedores, a diferença que teve, você sabe que o que sobrou foi o que consumiu ou não, gerou caixa. Então, você busca de trás para frente no balanço patrimonial para saber o que aconteceu de fato com o caixa. Por isso, indireto, porque você não vai perguntar de fato ao caixa quanto foi consumido. Você vai de trás para frente descobrir o quanto foi consumido pelas outras contas do balanço patrimonial. Quanto à demonstração das mutações do patrimônio líquido, trata-se de uma demonstração que apresenta o lucro ou prejuízo do período, itens de receita e despesas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, os efeitos das alterações, das políticas, enfim, ajustes, distribuição de lucro. Então, da mesma forma que a DFC é uma parte do balanço patrimonial onde você abre para que o usuário tenha mais informações sobre aquilo, a DMPL também tem esse papel. Só que ao invés de olhar do aspecto do caixa, na demonstração das mutações do patrimônio líquido, você abre tudo o que aconteceu no seu patrimônio líquido, no grupo de patrimônio líquido. Se houve algum ajuste em relação aos exercícios anteriores, se houve distribuição de lucro, enfim, algumas outras informações. Quanto ao conceito, então, ele traz essa característica, né, são contas que envolvem o patrimônio líquido. E uma observação aqui, olha, a Lei 6.404 estabelece que a companhia, ao elaborar a DMPL, está dispensada da DLPA. Então, se eu faço uma DMPL, eu não preciso fazer uma DLPA. Assim também, se eu posso fazer uma DLPA, significa então que eu posso deixar para lá a DMPL. Elas realmente quase que se anulam, eu faço uma, eu faço outra. O que a gente tem que ter o cuidado é em saber quando eu preciso fazer uma DMPL e quando eu preciso fazer uma DLPA. Mas a gente sabe que uma acaba anulando a outra também. A gente vai falar sobre a DLPA mais à frente e vai entender em qual circunstância a gente pode fazer ela. E nesse caso, deixar de fazer a DMPL aqui. Eu deixei aqui, para efeito de informações, os itens, os principais, né, itens que compõem, que vai compor a DMPL. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue entender isso fácil através dessa divisão básica aqui. Então, o outro uma parte mais teórica e aqui a gente fala um pouquinho de uma mais técnica. Como é essa divisão básica da DMPL? A divisão básica, em suma, são através das próprias contas do patrimônio líquido. Então, capital social, sejam ordinários ou preferenciais, a reserva de capital, a reserva de lucros, a reserva de avaliação. Aqui não existe uma separação em grupos, como acontece com a DFC, em grupos de operacionais, investimento, nada disso. Aqui, a apresentação desse demonstrativo é conforme as próprias contas. Então, a movimentação que teve naquela conta, você coloca em que se sucedeu, a justificativa em que sucedeu, mas o que movimentou? Eu tirei reserva de capital e passei para reserva de lucros? Eu aumentei capital, aumentei através de uma reserva de lucros? Então, você mostra a movimentação que houve em relação ao patrimônio líquido aqui nesse demonstrativo. Considerações. A inclusão da conta de ajuste de avaliação patrimonial, onde são contabilizados os principais resultados abrangentes. Isso fica registrado aqui na DMPL também. A DRA pode ser publicada conjuntamente, e aí aquele caso que eu comentei, os itens que você precisa alocar na demonstração de resultado abrangente, junto com a DMPL, e que ela pode ser substituída pela DLPA em casos específicos. E aí é que a gente mostra, e é interessante que você olhe realmente essa imagem para a gente depois fazer uma comparação com a DLPA. Aqui a gente tem um exemplo de uma DMPL, de uma maneira muito simples, porque é mais fácil de entender dessa forma. Aqui, olha, fica registradas todas as suas contas. Então, as suas contas patrimoniais que estão no patrimônio líquido ficam aqui em cima, detalhadas aqui em cima. Aqui nessa lateral é onde a gente detalha os eventos, o que aconteceu relacionados aos itens do patrimônio líquido.
Então, se eu tive um lucro do período, eu preciso falar, porque isso de alguma forma vai influenciar alguma das minhas contas do patrimônio líquido. Se eu constituí uma reserva, se eu aloquei uma reserva de um lugar para o outro, se eu tive a distribuição de lucro de dividendos, se eu tive ajuste de avaliação patrimonial, então todos os itens relacionados eu detalho aqui. Eu faço quase que acaba sendo quase que uma cruzadinha. Então, sobre o lucro do período, qual conta foi afetada com isso? Os meus prejuízos acumulados, por exemplo. Então, eu registro aqui, olha, o valor de 50 mil, por exemplo. E assim, eu vou trazendo o evento vinculado a qual conta movimentou. Se eu precisar tirar um saldo daqui para cá, a conta aqui, uma conta ficaria negativa, que é de onde eu estou tirando, e a outra conta com saldo positivo. Isso significa que eu tirei de uma conta e aloquei para outra. Em tese, isso acontece. E quando isso acontece, isso precisa ficar demonstrado na DMPL. Aqui é uma forma um pouquinho mais abrangente, né, mas é num formato assim também, sobre a demonstração do PL. Aqui a gente tem mais eventos, mais operações relacionadas, mas com a mesma característica, com o nome e a nomenclatura das contas aqui também. Então, aqui é um exemplo um pouquinho mais abrangente aí. Quanto à DLPA, que é um demonstrativo também vinculado ao patrimônio líquido, ela poderá substituir a DMPL se as únicas alterações do PL, então, muita atenção, são os casos em que a gente pode deixar de fazer a DMPL, deixar de fazer a DRA para fazer a DLPA em seu lugar. Quando derivarem de resultado, então, podem substituir a DMPL se as únicas alterações derivarem de o resultado do período, então, se a empresa tem o resultado do período tão só, se há distribuição de lucro, se há correção de erros de períodos anteriores, então os ajustes de exercícios anteriores, ou mudanças de políticas. Se ela apresenta tão somente esse tipo de movimentação, não teria nenhum problema em você fazer a substituição da DMPL pela DLPA. Então, tendo apenas ou atendendo a esses requisitos, se ela contém isso, pode ser feita essa substituição sem nenhum problema. Aqui tem um exemplo, como eu disse para vocês. Aqui a gente consegue entender melhor um pouco da diferença. Como ela tem quantidade de eventos bem menores, perceba que aqui, olha, saldo inicial, aqui apresenta o valor, e aqui embaixo os outros dados que são informações que podem conter na DLPA. Então, aqui é um exemplo de uma DLPA de uma maneira muito mais simplificada, porque de fato a DMPL ela é mais abrangente, ela abraça mais itens, e aí, por esse motivo, a DLPA vem para simplificar um pouquinho mais para aqueles casos que a gente comentou. Quanto às notas explicativas, na minha opinião, depois do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, é sem sombra de dúvidas uma das mais importantes demonstrações. Eu acho que cada demonstração tem o seu valor, mas a nota explicativa ela abrange todas elas. Então, está aí um peso muito grande das notas explicativas. Elas visam fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial ou esclarecimento de determinada conta, saldo, transação, enfim. E aí aqui ele também fala que podem alterar futuramente a situação patrimonial. Na nota explicativa, você precisa informar tudo que é relevante, seja para os proprietários ou seja para os usuários externos. Se aconteceu evento subsequente e aquilo é relevante, é preciso ser informado na nota explicativa. Se houve alguma ação judicial, alguma coisa para a empresa que pode ser relevante, precisa ser informado. Se eu preciso especificar um item do balanço patrimonial, eu preciso informar na nota explicativa. Então, a nota explicativa ela traz um peso muito grande de informações. Por quê? Porque são essas informações que serão fonte de consulta para esses usuários interessados nas demonstrações daquela empresa, daquela determinada empresa. E aí, assim como também cada demonstrativo tem uma estrutura, a nota explicativa também tem uma estrutura. E qual seria essa estrutura? E isso é importante. Também são itens que vários contadores pecam, porque fazem uma nota explicativa muito simples, muito simplificada e não tomam cuidado exatamente nessa estrutura. Como eu disse, assim como os outros demonstrativos possuem uma estrutura, a nota explicativa não é tão somente escrever uma coisa qualquer. Ela também precisa ser uma estrutura, ela também precisa conter informações relevantes. E aí,
a ordem ideal para as notas explicativas, de acordo com as normas, são dados sobre as entidades e o seu contexto operacional. Então, aqui, nesse começo, você vai detalhar dados sobre a entidade de maneira geral. A sua forma de tributação, a sua localização, enfim, dados relacionados à atividade e o contexto, como surgiu. Muitos casos as pessoas informam realmente a missão da empresa, enfim, características de maneira geral da empresa. Então aqui precisa-se ter o cuidado em informar qual informação que você colocaria, que você acharia relevante olhar sobre uma empresa. O CNPJ, a tributação, porque isso influencia no que vai ser informado nos outros demonstrativos também. Então isso tudo precisa ser bem apresentado nessa etapa aqui da nota explicativa. Em segundo momento, a declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com determinada norma ou o resumo das principais práticas contábeis. O que eu costumo fazer sempre? Uma nota explicativa, ela começa com o número 1, então seria o contexto operacional da empresa, e a nota explicativa número 2 vai falar sobre as práticas contábeis, por exemplo, as práticas e rotinas contábeis analisadas. Então, ali você informa quais são as formas de depreciação que a sua empresa vai fazer, se é pelo método linear, se é por outro método. Ali você mostra a forma que você vai apresentar, a prática que aquela empresa tem em relação a uma determinada conta ou alguma determinada circunstância. Então, o valor da depreciação para os intangíveis e para o imobilizado, se o fornecedor é valor justo, se é valor presente, enfim, aqui você coloca todas essas características e isso também é importante. Se é feita, o demonstrativo é feito em real, em dólar, enfim, aqui você detalha todas essas informações. Mesmo que você precise especificar mais de uma prática, e isso é natural, você vai colocar 2.1, por exemplo, 2.2, imobilizado, 2.3, intangível e assim sucessivamente. Sobre as informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis, na ordem em que cada demonstração é apresentada e na ordem em que cada conta é apresentada na demonstração. Então, olha só, vamos olhar do seguinte aspecto. Aqui é como se a gente tivesse o item número 3 da nota explicativa. A partir do item número 3 é quando você começa a detalhar sobre as suas contas. E aí uma observação que o slide trouxe aqui pra gente. E o material que vocês estão em casa também vai aparecer isso e vai ficar bem fixo aqui na cabeça de vocês. É preciso que as notas explicativas acompanhem a ordem que tem no balanço patrimonial. Por exemplo, se eu estou falando de recebíveis e os fornecedores estão lá no passivo, o ideal é que eu fale sobre os recebíveis antes dos fornecedores. O ideal é que eu fale dos recebíveis antes de tratar sobre os investimentos. Então, que ele siga a mesma ordem dos demonstrativos. Se eu coloquei o balanço patrimonial na frente, como primeira folha, na segunda eu coloquei a demonstração de resultado, o ideal é que eu detalhe primeiro todos os itens relacionados ao balanço patrimonial, para depois eu detalhar todos os itens da demonstração de resultado. Então, que ele siga a sequência e que ele tenha vínculo. Se eu vou tratar sobre determinada conta, qual o número que eu tenho que deixar registrado no meu balanço? Então, nota número 3, disponibilidade. Eu sei que lá na nota explicativa número 3 eu vou encontrar informações relacionadas às disponibilidades. Então, fazer esse vínculo, essa remissão é importante. Então, aqui, por exemplo, olha, é um pedacinho do balanço patrimonial. Aqui eu coloco contas a receber de clientes, nota explicativa número 7. E aqui eu abro como ficaria isso na nota explicativa. Então, a nota explicativa número 7, que é a mesma que eu coloquei aqui na nota explicativa, ele detalha nos dois exercícios, e isso também é importante, que as notas explicativas estejam em duas colunas também, para efeito de comparação. Então, num exercício e no outro exercício, como isso se detalhou. Perceba que aqui é muito abrangente. Contas a receber de clientes. Mas qual a composição disso? Eu recebi clientes nacionais, estrangeiros, de partes relacionadas. Perceba que a nota explicativa ela traz uma informação adicional. E esse é o intuito mesmo, que a nota explicativa detalhe melhor uma operação de um demonstrativo. Assim também, dessa mesma forma como eu apresentei aqui da nota explicativa, eu também faço isso
para demonstração de resultado, para DFC, para DMPL. Esses demonstrativos também precisam ter explicação. E quando isso acontecer, você vai detalhar isso na nota explicativa. E aí é importante lembrar, a declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a NBCTG 1000 é importantíssimo que você faça vínculo na nota explicativa sobre qual legislação você está seguindo. Vamos lá. Se você está falando de uma ME e uma EPP, por exemplo, que a gente veio vendo ao longo do curso que a obrigação é uma obrigação muito mais reduzida para essa característica de empresa. Se você não detalha que a sua contabilidade é feita com base na ITG 1000, significa então que você olha, que você faz a sua contabilidade sob o ponto de vista da contabilidade em geral. Então, qualquer fiscalização ou qualquer órgão que for analisar isso, se não olhar na sua nota explicativa e tiver algo vinculando a essa norma, qualquer fiscalização vai ser feita de maneira abrangente. Não vai olhar as características daquela legislação em específica. Ela vai olhar as normas gerais de contabilidade. Então, se eu estou falando de uma ME e EPP, precisa ser informado na nota explicativa que trata-se da ITG 1000. Se eu falo de uma pequena e média empresa, eu preciso detalhar que é em conformidade com a NBCTG 1000. Então, é preciso sempre ficar atento a isso. Essa é uma informação necessária na nota explicativa. Ela é base para qualquer análise de qualquer profissional que precise olhar aquele demonstrativo, até mesmo para os usuários que não seja o físico, que não seja em prol da fiscalização. Aqui, como eu disse, né, tanto da NBCTG 1000 como da ITG 1000, isso é importante. E aqui também a indicação na assinatura dos contadores e registro do contador, qual é o responsável vinculado àquilo. Então, sempre manter o máximo possível claro de qual profissional a gente está falando, de assinaturas de maneira geral. E aqui a gente encerra o terceiro bloco. No próximo bloco, a gente vai falar algumas observações, especialmente vinculadas às microempresas e empresas de pequeno porte, e algumas observações em relação às demonstrações contábeis.